Saideira, essa que eu falei em que a gente precisa treinar domínio de uma função. Cai muito isso, e aqui caiu bem teórico, então para quem já está treinando não precisa fazer conta, é só saber a teoria que eu vou explicar aqui, e você só aplica direto. Ele vai explicar por alto o que ele vai fazer. Por alto que assim, acho que não ficou 100% claro, mas não deu ambiguidade, se eu ler umas 2 vezes você entende, então tá. No estudo de funções, quando o domínio e o contradomínio não são fornecidos, né, quando ele tem várias questões que você não tem, ele não te fala. O que é o domínio e o codomínio? É quando ele fala assim, ó, f, função f, tal que, f de r em r, ele coloca assim. Quando ele coloca assim, não é toda a questão que ele coloca, esse aqui é o domínio e esse aqui é o contradomínio. Mas o que vem à direita. Sim, o que é o domínio? São os valores de ON que você pode usar. E o que é o contradomínio? São os valores que estão conectados com esse domínio. Quando você troca esse valor, você faz a conta, soma 2, sei lá o que a função pede, você vai fazer e dá um outro valor. Esse é o resultado. Todos os resultados, depois que você troca um valor de x, tem que estar aqui dentro do contradomínio. Tá? Só que muito exercício não te diz, não escreve isso no enunciado. Muitos escrevem, outros não. E ele está dizendo aqui uma coisa que você tem que saber. Quando ele não escrever o domínio e o contradomínio, quando eles não são fornecidos no enunciado da questão, convenciona-se, ou seja, pré-assume que o contradomínio seja o conjunto dos números reais, né? Que o contradomínio vai ser todos os reais. E aqui que é o mais importante, que cai muito. Ó, o domínio é o conjunto de todos os valores de x para os quais f de x é real. Eu gosto de falar assim, é os valores de x que dá para fazer a conta. Como assim, professor? Se eu tiver uma função f de x igual a 2 sobre x, por exemplo, se eu pegar o x igual a 2, você consegue fazer a conta? Ah, consigo, professor. f de 2 é 2 sobre 2, que dá 1. Se eu pegar x igual a 1, você consegue fazer a conta? Ah, consigo, professor, porque é só trocar por 1. 2 por 1 dá 2. E se eu pegar o x igual a 0, você consegue fazer a conta? Dá 2 sobre 0. Não tem resposta, né? Divisão por zero não tem resposta. Se for um valor diferente de zero por zero, aí que não tem resposta mesmo. Porque o que é a divisão? É um valor... Por que 2 por 2 dá 1? Né? Por que 2 por 2 é igual a 1? Porque qual o valor que você multiplica o de baixo que vira o de cima? Né? Por 1. Por que 6 por 3 é 2? Porque o 3 multiplicado pelo 2 vira o 6. Agora pensa comigo, como que é 2 por 0? Qual o número que você multiplica 0 para virar 2? Não existe, qualquer número que você multiplica 0 fica 0. Agora, e quando é 0 por 0? Qual o número que você multiplica 0 que dá 0? Todos. Então, quando é 0 sobre 0, você tem infinitas soluções para divisão. Quando é um número que não é 0 sobre 0, aí não tem nenhuma solução. Então, você não divide por 0. Acabou. Por quê? Então, o domínio, quando ele não te explicitar, não escrever quem é o domínio vai ser todos os valores de x que eu consigo trocar aqui e fazer a conta. Por exemplo, nesse aqui, qualquer valor eu consigo dividir por 2, exceto o 0. Então, nesse exemplo que eu dei, o domínio seria todos os reais, tirando menos o 0. Tá? Porque não deu o domínio. Então, eu deduzo que é isso. São todos os valores de x que eu posso conseguir trocar e fazer a conta. Então, vamos pensar assim em responder as questões? Ele escreveu: domínio de todos os valores de x pelos quais f de x é real, ou seja, que dá para fazer a divisão e dar um número real. Nesse sentido, tem-se que, aí f de x é igual a um número aqui, n de x, por um d de x, com um d de x diferente de 0. Sim, se eu estou dividindo por alguma coisa que depende de x, o que está lá embaixo não pode ser 0, porque senão tem uma divisão por 0. Então, basicamente, o que você vai fazer em cada item aqui é o que a gente chama de condição de existência. Que é o quê? Existência. Para quais valores de x, ou de d de x, né, que tiver ali, aquela função, eu consigo fazer a conta? Essa é a condição. Então, aqui eu estou dividindo, sempre que tiver um x no denominador, ele não pode ser 0, que nem eu mostrei aqui. Ó. Então, esse valor aqui que depende de x, d de x, que é alguma coisa tipo x ao quadrado menos 2, x menos 2, x ao cubo, que seja, depende de x, aquilo não pode valer 0, senão eu estarei dividindo por 0. Então, f de x é igual a nx sobre dx, com d diferente de 0, isso aqui, ó, ele está me dizendo o domínio. E está correto, é isso que ele queria, porque ele fala depois, está correto que se afirma em. Então, essa função é igual a isso, com d de x diferente de 0? Sim, ele colocou o domínio, que é o quê? Fiz a condição de existência, só não pode ser igual a 0 aqui.
Então a 1 está correta. E agora, aqui tem uma raiz, onde tem esse valor dentro da raiz aqui, o R de x, depende de x, e o índice é par. Por que ele fez questão de colocar aqui o índice é par? Quando eu tenho raiz quadrada de 4, é 2, beleza? Agora, e a raiz quadrada de menos 4? Para quando o índice é par, aqui podia ser raiz quarta de menos 4. Quando o índice é par, você não tem raiz definida nos reais, né? Eu falo que dá para fazer conta, aqui você poderia achar um número complexo, mas eu falei de uma forma mais informal. São os valores de x para os quais você pode substituir e dar um valor real, né? Então não vale colocar complexo, está fora da regrinha do jogo, não pode roubar, tá bom? Então, se eu tenho uma raiz de índice par, aquilo lá eu tenho que garantir que não é negativo. Então, eu tenho que, sempre que aparecer alguma coisa que depende de x dentro de uma raiz de índice par, eu sou obrigado a assumir que aquilo tem que ser maior ou igual a zero. Igual aqui ainda pode, porque raiz de zero é zero, raiz quadrada de zero é zero. Mas raiz quadrada de menos 1 não é definida nos reais, ela é o i, né? É a unidade imaginária. Tá? Então, essa função só existe se o valor que está dentro for maior ou igual a zero, não pode ser negativo, que é o que ele colocou aqui, ó. Então, está correto. Agora, e essa aqui que ele colocou uma raiz e no denominador? Se está na raiz, pensa comigo, ó. Se está dentro de uma raiz de índice par, então ela tem que ser maior ou igual a zero. Porém, ela também está como denominador aqui. Aqui não, aqui está com denominador. Então, tem que ser maior ou igual que zero. E também não pode ser o zero, porque senão vai dar raiz quadrada de zero, que dá zero, mas vai ficar n de x por zero, que não dá para fazer. Então, se tiver x no denominador, ele não pode ser, aquele denominador não pode ser zero. Se tiver alguma coisa com x dentro de uma raiz de índice par, aquilo tem que ser maior ou igual que zero. Se tiver dentro de raiz e no denominador, aquilo não pode ser nem zero nem negativo, você só pode ser maior que zero, que é o que ele colocou aqui. Então, a 3 está correta. E agora ele fez igualzinho a 3, só que ele colocou só que o r de x não pode ser zero. Então, ele está permitindo que o r de x seja negativo, e vai dar a raiz quadrada de menos 4. Que não vai dar número real. Então, a 0,4 está errada. A afirmação da 0,4, que fala que isso aqui é válido, contanto que o r de x seja diferente de zero, está incompleta. Tinha que ser o r de x maior que zero, maior ou igual, e não podia ser igual, então fica só maior que zero. Tá? A 3 e a 4 eram contraditórias, né? Só uma delas podia ser correta, e é a 3. Ufa, entenderam? Então, isso é basicamente o que eu uso em exercício, que você pode ver exercício e procurar na construtor de listas, a parte de função quadrática, não é função quadrática, na parte de funções, domínio de uma função, tem questões em que ele pede para você determinar o domínio da função. Você sempre faz essas regras aqui. Tem x no denominador, afirma que é diferente de zero e calcula. Tem x na raiz quadrada, raiz de índice par, afirma que aquilo que está dentro da raiz é maior ou igual que zero e calcula. Se estiver dentro da raiz e no denominador, aí você pega e afirma que aquilo tem que ser maior que zero e calcula. É assim que resolve. O resultado é a resposta. Não é nem a função, e sim a condição de existência que te dá a resposta. Muita gente estranha, nossa, mas a função é essa, porque o senhor pegou só aquilo e saiu fazendo, e cadê? E aquela função que deu? Não, aquela função era só para dizer que você tinha que pegar esse pedaço dela e impor a condição, baseado nesse conceito. Aí ele trabalhou o conceito. Por isso eu gostei dessa questão, essa aí eu gostei. Está correto que se afirme em 1, 2 e 3 apenas. Gabarito D de dado.